Amém. Vamos usar a Bíblia então? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu quero ler com você aqui alguns versículos aqui. E nós vamos estar usando isso aqui como base para algumas coisas que nós vamos estar falando aqui. Tá? Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Eu quero que você veja comigo os versículos de 35 até o 41. Se porventura você não trouxe Bíblia, você pode nos acompanhar aqui no nosso telão, mas se você trouxe, eu faço questão que você faça uso dela, tá bom? Porque quando a gente não usa a espada, ela fica desamolada, não é verdade? Então faça uso dela, tá bom? Vamos lá, Marcos capítulo 4, a partir do 35, me acompanhe aí. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Você pode repetir essa frase? Passemos para a outra margem. Isso. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem? Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é uma missão proposital de Jesus. Eu quero, na verdade, isto aqui é, como diz o pastor Ives, isso aqui é só o começo que eu li. Nós vamos ler outros textos aí, tá? Para dar mais base para tudo isso que eu quero compartilhar com você aqui. Mas eu quero começar justamente por esse texto aqui. Lembro-me que uma vez o pastor Júnior, ele pregou sobre algo muito relacionado a isso aqui, muita coisa, então muita coisa eu vou estar falando que vai ser muito parecido com aquilo que ele falou. Eu não tenho intenção de estar falando como coisas novas aqui, né? O profeta da última revelação, mas eu preciso compartilhar, né? Tem esse negócio, né? Eu vi uma vez lá no Pará, lá em Monte Alegre, lá que chegou um pastor de outra cidade, de outra igreja, e começou a distribuir panfletos em toda parte da cidade. Estava lá, o profeta da última revelação. Digo, meu Jesus. Eu digo que se fosse um dos profetas, mas é o profeta, aí eu fiquei com medo. Porque os outros todos já estavam descartados, né? Eu fiquei com medo disso, eu confesso. Mas, ok. Mas eu quero, queridos, preste atenção aqui. O que é uma missão proposital? Uma missão proposital é a ação realizada com vontade consciente e objetivo definido. Vou repetir para você pegar isso aqui. O que é uma missão proposital? É a ação realizada com vontade consciente e objetivo definido. Essa missão proposital, ela começou com o quê? Começou com um convite de Jesus para os discípulos. Lembra a frase que eu pedi para você repetir? Que foi que ele disse? Passemos para a outra margem. Agora, caminhe isso aqui que eu tenho algumas coisas muito interessantes para compartilhar com vocês aqui. Como está escrito que tudo Deus faz com um propósito, você pode repetir comigo? Tudo Deus faz com um propósito. Como está escrito, então nós podemos afirmar que essa essa expressão de Jesus, passemos para a outra margem, estava se tratando de uma missão intencional, premeditada, deliberada, de caso pensado, propositada. Está acabando o dia, está findando, é tarde, vamos para ali. Fazer o quê? Não sei, não, bora para lá. Não. Havia propósito. Vocês sabem que a gente tem procurado bater muito nessa tecla em relação a propósito, em relação ao objetivo. As coisas não acontecerem por acaso, né? Se acontecer, aconteceu.
Misericórdia, não é para ser assim. Amém, queridos? Então, preste atenção, Jesus ele tinha um propósito triplo nessa missão até a terra dos Genezarenos, como é? Gerazenos, é uma mistura de nomes aqui. Até a terra dos Gerazenos, ele tinha uma tripla missão. Qual era essa tripla missão? Libertar, salvar e fazer de um homem um missionário. Preste atenção. Jesus ele não está indo para aquela terra por acaso. Jesus está indo lá para libertar, salvar e fazer de um homem um missionário. Eu quero que você pegue isso aqui. Pegue isso aqui porque é tão importante nós entendermos isso. Nós vamos poder pegar esse exemplo e trazer para todos nós. O que o Senhor fez ou está fazendo na nossa vida, entenda, Ele fez com propósito. Não foi por acaso, não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que nós fomos encontrados, que nós fomos libertados, que nós fomos salvos. Alguém está me entendendo aí, gente? Não foi por acaso. Não foi por acaso, existe propósito em meio a tudo isso. E quando nós não paramos para entender, nós acabamos nos perdendo no meio do caminho. Nos perdemos na jornada. E podemos viver nessa terra e morrer sem saber o porquê de tudo que Jesus fez na nossa vida. Ok. Quem eram os Gerazenos ou Gadarenos? Eram os habitantes da região de Gerasa ou de Gadara, em uma área gentílica localizada a leste do Mar da Galileia e do Rio Jordão, pertencentes a Decápole. Decápole, a palavra diz, era uma região que tinha 10 cidades, e tanto Gerasa quanto Gadara faziam parte dessas 10 cidades, tá bom? Então, os Gerazenos ou Gadarenos, quando você vai ver, talvez em outra versão, você vai ver assim, nos evangelhos, mas essas cidades aqui faziam parte dessa Decápole, dessas 10 cidades que estavam ali a leste do Mar da Galileia e do Rio Jordão. Agora, a primeira coisa que nós vemos aqui, gente, é a tempestade. Primeira coisa que a gente vê a tempestade, o texto nos diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Escute, a impetuosidade e o temor dos discípulos ilustram claramente o que? O comportamento humano diante das várias situações adversas da vida. Pare para você pensar, gente. Eu estava pensando, quando o pastor Júnior ministrou essa palavra, e agora lendo eu lembrei de novo dela. Eu creio que vocês prestaram atenção, o texto nos diz que Jesus chega com os discípulos e diz: olha, vamos para a outra margem. Só que está escrito, prestaram atenção, que outros foram atrás deles. Prestaram atenção na leitura? Outros foram. Mas sabe o que parece? Que só o barco deles passou por esse negócio. A Bíblia não fala que aconteceu com os outros barcos. O barco deles. Aí vem aqueles questionamentos: por que tinha que ser comigo, Senhor? Por que tinha que ser com o meu barco? Olha o barco do vizinho, do fulano, do ciclano. Por que tinha que ser com essa situação? Porque eu tinha que passar por isso. E aí a gente começa a questionar: Deus, o Senhor não vai fazer nada? Como eles chegaram com Jesus e disseram: Senhor, tu não te importas que a gente morra, que a gente pereça? Então, considere que isso aqui é algo muito natural. Esse comportamento, ele é humano. Ele faz parte de todos nós, esse comportamento, diante das situações adversas. A gente tem a tendência de perguntar: por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso, Senhor? O Senhor não está fazendo nada, o Senhor não está vendo? Muitas vezes, assim como aconteceu com os discípulos, nós não conseguimos o que discernir pelo Espírito o porquê de certas situações que nós estamos passando. O porquê que Deus está permitindo que algumas coisas aconteçam. Mas escute, na verdade, geralmente Deus não mostra o meio.
Pare para vocês pensarem nisso aqui. Alguém está pegando isso comigo. Parem para vocês pensarem. Jesus diz: gente, bora lá para outra margem. Ah, detalhe. Lá no meio, vocês vão passar por um perrengue. Vai ser feio o negócio. Vai ser. Ô Jesus, convida outro. Leva outros, eu não vou não. Você entende? Se ele dissesse claramente, olha, vai acontecer isso, Senhor, eu fico. Não vou não. Então ele acaba não falando muitas vezes o que acontece lá no meio da situação, porque falta-nos às vezes esse discernimento. Para quê, pastor? Para a gente entender que não está se tratando de um fim daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Nós poderíamos, sabe o que? Descansar tendo a segurança da pessoa de Jesus ao nosso lado, pois nós fomos convidados para irmos em uma missão com Ele. Diga, a igreja está em uma missão aqui na terra. Ouça as suas palavras, passemos para a outra margem. Passemos para o outro lado. Se o Senhor está permitindo, então nós devemos nos perguntar: o que vem depois da tempestade? O que vem depois? A gente não pergunta, a gente murmura, a gente questiona, né? A gente fica fazendo comparações. Cadê que fulano já passou por isso? Cadê que já aconteceu com aquela família? Por que acontece com a minha? Por que acontece comigo? Você está olhando para alguém que já fez muitos questionamentos para Deus diante de muitas situações. Muito, não é pouco não, gente. Olhe para mim, você é alguém que já fez muitos questionamentos para Deus. Por que, Senhor? E nós temos a tendência de trabalhar com comparações. Olha, está vendo? Parece que nunca aconteceu nada com ele. Nunca aconteceu nada com ela. Olha, eu é que estou aqui na pior situação. Meu Deus do céu. Às vezes a gente vê o que está acontecendo, mas a gente não pergunta: meu Deus, está vindo coisa grande depois dessa tempestade. O que vem depois dela? O que Jesus tinha em mente quando ele me convidou para ir lá para o outro lado? Você parou para pensar nisso? O que tem depois disso? O que Deus tem planejado a meu respeito, a seu respeito, a nosso respeito? Se Ele tem planejado coisas maiores, será que é impossível a gente parar e dizer: rapaz, Jesus está no barco. Se o barco afundar, ele vai para o fundo também. Será que ele vai morrer afogado? Eu acho que não. E ele me convidou para ir para o outro lado, então ele se garante. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um esforço, mas eu vou deitar também. Eu vou descansar do lado dele. Você entende? É difícil? É, mas não é impossível. Descansar ao lado daquele que nos convidou para ir para o outro lado. Vou repetir, é difícil? É, mas não é impossível descansar ao lado daquele que nos convidou para ir lá para outra margem. Tem algo desconhecido para mim e para você. Olha aqui, tem algo desconhecido para mim e para você lá do outro lado. Que o Senhor, Ele abra o nosso entendimento, esse discernimento para perceber, tem algo maior depois dessa tempestade, tem algo maior. E Jesus aqui, olha o próprio Jesus, ele chega com eles, ele diz, não, perdão, diante de toda a situação, ele já tem uma experiência tremenda ali. Qual? Nós ainda não conhecemos direito esse homem. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Olha aqui para mim. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós confiamos nele. Quanto mais o conhecemos, mais nós conseguimos descansar no meio da tempestade. Amém, queridos? Quanto menos eu conheço, mas será que eu vou estar seguro do lado dele? Será que ele se garante que a gente vai chegar do outro lado? Escute, o grande segredo está: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Porque quanto mais eu conheço, eu vou chegar naquele ponto. Os discípulos estão num ponto aqui, mas a gente vai chegar naquele ponto para dizer para Jesus: Jesus, eis que nós deixamos tudo para te seguir. Alguém para chegar a esse ponto é porque já conhece tanto. Eu já confio no Senhor. Eu confio a minha vida ao Senhor. Eu sou capaz de deixar tudo para te seguir e ir até as últimas consequências. Tem alguém aí, gente? Tem alguém comigo aí? Então lhes disse: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Você tem que estar associado, querido. Esse conhecimento está associado ao limite da nossa fé. A amplitude, a ampliação da nossa fé é o conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu confio, mais eu dependo, mais eu descanso nele. Quanto menos eu conheço, mais inseguro eu fico. Quanto menos eu conheço, eu vou tentar cada vez fazer da minha forma, do meu jeito. Tentar resolver a situação da minha maneira. Então eu quero que você pegue isso aqui. Jesus, na maioria das vezes, ele não vai dizer o que acontece no meio. E às vezes fica uma interrogação a respeito do fim. O que vai acontecer lá no meio? Vem comigo. Não solta a minha mão. Vem comigo. E lá no fim? Tem algo especial. Venham comigo. Venham comigo. Você lembra o que ele falou para Natanael? Porque eu te disse isso, tu crês? Vem comigo. Maiores coisas do que estas verás. O nosso Jesus, ele é surpreendente. Ele é capaz de, meu Deus, você viu o que ele fez? Você já tinha visto isso antes? Não. Quem é este? Este é o meu, é o seu Jesus. Amém? Alguém pode levantar a mão e dizer: eu libero a minha fé para crer que depois da tempestade, o meu Jesus, ele tem coisas maiores. Amém, queridos? Tem coisas maiores, em nome de Jesus. E eu quero entrar numa segunda parte agora, que é a primeira ida de Jesus até essa terra, até nessa primeira cidade de Decápolis, dessas 10 cidades, até a terra dos Gerazenos. E eu quero ler um texto com você aqui. Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, do versículo 1 em diante. O texto nos diz assim: entrementes, é a sequência, tá? Chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos
muitos, e rogou-lhes que encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha aqui para mim, por favor. Nós chegamos aqui, tá? Vamos para outra margem, passam por tudo aquilo no meio, eles chegam do outro lado. Ao chegar do outro lado, e diante desse episódio, do que acontece aqui, nós chegamos em um momento em que nos deparamos com um grande contraste entre o pedido dos gerazenos e o pedido do homem liberto. Há um grande contraste aqui, eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Escute, qual é o pedido dos gerazenos? Por favor, nos deixe. Não fique aqui conosco. Nós estamos temendo. Mas qual a causa daquele temor? Por favor, se retire da nossa terra, não fique aqui. E ele faz esse pedido, eles fazem esse pedido para Jesus. Agora, já esse homem liberto, o pedido que ele faz: Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo. Então nós vemos um grande contraste aqui entre esses dois aqui. Agora, vamos olhar pelo lado dos gerazenos. Os gerazenos, por valorizarem os bens materiais acima dos espirituais, preferiram pedir para Jesus se retirar da sua terra, pois eles ficaram com medo de comprometer a sua fonte de renda, a sua segurança, e daquilo que Jesus poderia fazer, promover de ruim na sua própria cidade. Então eu quero que você reflita comigo: qual o medo? Eu estou com medo dos espíritos que saíram desse homem entrar em nós, em mim, ou eu estou com medo de perder a minha fonte de renda? Qual é o medo? Qual a razão desse medo aqui? E eles fazem esse pedido para Jesus. O texto de Marcos 5, 14 a 16 diz assim: os porqueiros fugiram, escute, fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado ou ex-endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. Então eu quero que você, a partir daqui, reflita uma coisa importante comigo. Eu quero dar pelo menos 2 exemplos aqui para vocês de algo aqui. Jonas capítulo 4, versículo 1. Olha o que está escrito nesse texto aí. É bem pequeno. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Escute, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Pastor, qual a causa dessa ira de Jonas? O que levou Jonas a ficar tão irado? Você sabe o que foi que levou ele a ficar tão irado? Foi que 120.000 pessoas se arrependeram por causa de sua pregação. E Deus, vendo o arrependimento deles, lhes concedeu misericórdia e perdão e não os destruiu.
E acredite, Jonas ficou muito decepcionado, triste, irado, porque Deus não os matou. Jonas ia ficar feliz se Deus exterminasse 120 mil pessoas. Em contraste, Jonas, capítulo 4, versículo 6, a parte A, olha o que diz. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa de uma planta. Jonas ficou extremamente triste e irado, porque Deus não destruiu 120 mil pessoas. E ele ficou extremamente alegre por causa de uma planta. Por quê? Ele pregou para Nínive, e diz a Bíblia que ele pegou e saiu da cidade, ficou lá no morro, lá no alto, para ver o que ia acontecer com a cidade. Eu imagino ele torcendo, acho que é o único pregador na Bíblia que não quis que os seus ouvintes se convertessem, Jonas. E você sabe, a gente joga pedra em Jonas, mas sabe o que eu vejo aqui? A humildade de Deus na vida dele. Onde, pastor? Você sabe quem é que está escrevendo? O Jonas, gente, olha, eu fiquei extremamente irado, e eu fiquei extremamente alegre. Ele está contando os podres dele. Aconteceu comigo, não foi com fulano. A gente conta, olha, eu conheci uma pessoa, não, essa pessoa foi eu. Aconteceu comigo, eu fiz isso aqui. Agora o que Jonas está lá em cima do monte, aí de manhã ele dorme lá, aí o sol começa a bater nele. Antes, o Senhor faz crescer uma plantinha, cresce, e ela faz sombra para Jonas. Ai, oh Deus, o Senhor me ama tanto, muito obrigado. Aí no outro dia Deus manda um vermezinho, e vai lá, aí a planta, para quê? Ele ficou muito feliz pela plantinha que veio trazer sombra para ele, mas muito triste por causa de pessoas que não se converteram para Jesus. E, pastor, onde o Senhor está querendo me levar? Que uma coisa tem acontecido desde lá do passado, e tem acontecido de uma forma muito intensa em nossa sociedade. O que é? Como os valores, eles têm sido trocados. O amor e a compaixão que era se depositar sobre vidas, se deposita sobre um objeto, sobre uma planta e sobre tantas outras coisas. Vou ler um texto aqui, Provérbios capítulo 12, versículo 10. Parece que não tem nada a ver, mas alguns vão entender só pela leitura. Provérbios 12, 10 está escrito assim: o justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Tudo. Hoje, clínica, hotel, serviço VIP para os pets. Oi? Táxi também? Gente, é 5 estrelas. Eu vi, tá? Eu estou nisso aqui. Eu acredito que o justo é para cuidar bem do seu animal. Eu acredito sim. É palavra de Deus aqui. Mas eu vi 2 reportagens, há um mês mais ou menos atrás. De um lado, apareceu um asilo, sabe, um asilo, e mostrando a realidade. Você sabe que a maior parte dos idosos que estão lá foram abandonados pelas famílias, vocês sabem disso. Vocês sabem, isso aqui não é nenhuma novidade, foram abandonados pelas famílias. Lá, sabe, eles pedindo, olha, conheçam aqui o nosso espaço, nos ajude, nos apoie, adote um idoso, sabe, ajude como você puder, pode cooperar com tanto por mês. Um lado, o outro lado aqui, uma mulher chorando em lágrimas, mostrando os cachorros e pedindo para alguém adotar um, para alguém
dá alguma coisa, dá uma oferta, dá uma ajuda. E aí a pessoa, quem eu ajudo? Eu ajudo o idoso lá, eu ajudo o cachorro, porque a pessoa foi tão convincente, ela estava chorando, lágrimas mesmo, olha, ele vai morrer se alguém não ajudar e tudo. Mas o idoso vai morrer também, se alguém não ajudar. Então, eu quero só que você reflita um pouco sobre isso, porque hoje, os pets, eles estão recebendo mais atenção do que as pessoas. Mais atenção do que as pessoas. Até pessoas mesmo, imagine se toda semana, você vai no hospital para ver a sua saúde, igual como você faz com o seu pet. Não faz. O bichinho está 100% lá e o dono está assim, todo torto aqui. Quando vai fazer, não tem nem coragem de fazer exame. Porque, igual uma irmã disse, rapaz, eu estou tão bem aqui, quando eu vou no hospital eu descubro que eu tenho um monte de coisa. Mas isso, queridos, e infelizmente isso tem sido uma realidade. Você sabe que eu vi, acho que mais de ano atrás, uma milionária, antes dela morrer, ela deixou toda a sua fortuna em testamento para o seu cachorro. Para você ter uma ideia, deixou toda a sua fortuna em testamento para o seu cachorro. Eu só estou colocando isso, eu quero que você reflita um pouco. Olha o texto, indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera legião. Olha só como eles viram, assentado, vestido e em perfeito juízo. Escute, eles ouviram sobre o que Jesus fez com o homem, e agora eles viram com os próprios olhos, ele assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Olha esse quadro aqui comigo, imagina eles pensando e dizendo, é verdade, o homem está totalmente liberto e salvo, mas nós perdemos os nossos porcos. Você entende? É verdade, mas nós perdemos a nossa fonte de renda. Nós perdemos. Eles deveriam se alegrar pela libertação e salvação daquele homem que tinha cerca de 6.000 demônios na vida dele. Mas isso não aconteceu por quê? Porque ele não era parente nem amigo dele, gente. Já parou para pensar? Morreu alguém. Quem era? Pepe, deixa eu olhar aqui. Ah, tá. E aí? Não sei quem é. Eu estou exagerando aqui, gente? Estou exagerando aqui alguma coisa? É assim que a gente faz. É ou não é, gente? Peraí, aconteceu um acidente. Quem foi? Não sei, não. Te lixa. Tu não é meu parente, não é meu amigo, não é meu vizinho. Está aqui, um homem liberto, salvo, vestido, em perfeito juízo, está sendo devolvido para a sociedade por Jesus Cristo. Mas eu ainda preferia ficar com os meus porcos. Eu preferia ver ele possesso de demônios, vivendo nos sepulcros, se cortando com pedras, do que ver ele liberto, salvo, transformado, e ver eu sem a minha renda. Eu espero que essa palavra mexa com você como tem mexido comigo. Eu estou chegando ao final aqui, mas eu quero ler com você. Fique de pé, por favor, fique de pé. Eu quero ler com você Mateus capítulo 9, 35 e 36. Mateus 9, 35 e 36, é na King James, olha o que está escrito. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, escute, olha como está aqui escrito, ao ver as multidões, Jesus o quê? Sentiu o quê, gente? Grande compaixão pelas pessoas,
Por quê, pastor? Pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele sentiu grande compaixão pelas pessoas. Escute, nos evangelhos, existem pelo menos 6 ou 7 vezes onde Jesus sentiu compaixão de forma explícita e direta. Escute mais isso aqui. O que significa a palavra compaixão? Escute. Compaixão é o sentimento de empatia diante do sofrimento alheio, acompanhado de um desejo ativo de aliviar ou ajudar a superar a dor. No latim, a palavra é compassio, que significa literalmente sofrer com ou sofrer junto. Quando a Bíblia de Jesus teve grande compaixão, ele estava tendo empatia, ele estava sofrendo junto com aquela pessoa, ele estava pegando a dor dela para si, porque eu lhe digo, é só assim que milagres eles acontecem, é quando a gente sente a dor daquela pessoa, é quando a gente sente aquilo que ela está sentindo. E o que Jesus está tentando aqui nos passar aqui é o coração dele. Você entende aquilo que está no coração dele? É a gente poder sentir. E você sabe por que os gerazenos tiveram esse sentimento em relação àquele homem? Porque não tinha compaixão no coração deles. Não havia esse sentimento de sentir o que ele está sentindo, de compartilhar do dele. Não havia isso nele. O pastor Tel Hayashi, lá na conferência do ano passado, ele compartilhou uma coisa, eu até procurei, tentei achar, não encontrei na internet, é de uma pessoa que orou assim para Deus: Senhor, faz o meu coração chorar por aquilo que o teu coração chora, e faz o meu coração sorrir por aquilo que o teu coração sorri. E eu lhe confesso, eu tenho todos os dias feito essa oração para Deus. Eu tenho orado isso. E para você ter uma ideia, isso tem sido levado a uma consequência maior, um nível maior, que eu não quero deixar minha esposa viúva, mas eu tenho orado uma coisa: Senhor, me dê o Maranhão. Eu quero conquistar o Maranhão para o Senhor. Ou então, se não for assim, eu prefiro que o Senhor me leve. Eu quero viver aqui com propósito. Eu quero viver aqui com propósito. Eu quero olhar para cada maranhense, para cada ludovicense, e eu quero sentir a dor deles. Mas isso é de mim, nasci? Não. Jesus, ele era movido de profunda compaixão. Eu não vou compartilhar por causa do nosso tempo, eu vou ler o último texto aqui, mas leia com calma a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, do versículo 25 até o 31, leia com calma. Ali eu aprendi uma coisa com o pastor Cote. Ali você vai aprender as quatro leis do relacionamento. Primeira lei, a lei da selva. Quem ganha é o mais forte. Os salteadores pegaram aquele homem, o espancaram, roubaram e deixaram semi-morto. Segunda lei, a lei da descasualidade. O sacerdote vai passando casualmente. Tenho coisas mais importantes para fazer. Terceira lei é a lei do mau exemplo. Semelhantemente vai passando por aí um levita, olha e age do mesmo jeito. Quarta lei é a lei do meu próximo. Quem é o meu próximo? É aquele que está necessitando da minha compaixão. E o doutor da lei que estava questionando Jesus, e disse, quando ele conclui, pergunta: quem te parece ser o teu próximo? O próximo daquele homem. É aquele que praticou bem. Você entendeu bem? Vá e faça o mesmo. Proceda da mesma forma.
Zacarias capítulo 7, versículo 9, é o último texto. Olha o que o Senhor fala para mim e para você. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, volto a lhes dizer que devem praticar justiça e ser verdadeiramente justos, que deve existir bondade e compaixão entre vocês. Que deve existir. Jesus disse: bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você reflita. Essa palavra ela não acabou aqui, tá? Domingo que vem vai ser a segunda parte dela. Eu quero que você reflita um pouco. O que você está passando, o que você está vivendo, não veja como um fim em si, mas veja o Jesus que te convidou. Talvez você nem esperava que no meio tivesse tudo isso, mas comece a se perguntar: o que tem depois da tempestade? O que Jesus tem reservado para mim depois da tempestade? E aí você começa a descobrir que tem algo muito grande, e Ele está nos levando para viver experiências tremendas com Ele, não experiências que vão apenas nos beneficiar, mas experiências que vão beneficiar o nosso próximo. Amém, queridos? O nosso próximo será beneficiado com a experiência que Jesus está nos proporcionando. E aí Jesus nos ensina com o seu coração que nós precisamos ter empatia, que nós precisamos, Jesus, ter compaixão do nosso próximo, e almejar e desejar a libertação e a salvação dele.